Boa noite, Hugo. Boa noite, Cássia. Então, vamos iniciar esta apresentação, que é uma prévia para a gente discutir a exposição que será feita na qualificação do Hugo na próxima segunda-feira. Então, Hugo, você tem de 20 a 30 minutos para a exposição. Depois passaremos para a fase de arguição. Pode iniciar, por favor. Então, boa noite, professora. Boa noite, Cássia. Essa apresentação, ela é baseada no que vai ser apresentado, né, na qualificação da minha dissertação na próxima segunda-feira. Nós temos como tema, né, do projeto, perfil dos projetos de extensão dos Centros da Saúde da UFPB e sua conformidade aos indicadores do FOR-PROEX e do desenvolvimento institucional. Vocês conseguem ver bem o slide? Sim, estamos vendo. Sim, estou vendo. A banca que foi selecionada, né? A princípio, temos como presidente a professora Hilva Munhoz, temos duas avaliadoras da banca internas, que é a Gabriela Tavares e a Josilene Aires Moreira, e externas ao programa, a professora Fabrícia Montenegro e a professora Surama Ismael. E eu como mestrando, né? Então, começamos pela introdução do projeto. Aqui é um breve resumo, né, das partes as quais estão contempladas no texto. Primeiro, começando pela definição de extensão e contextualização. Eu selecionei, né, como definição o que está posto no meu texto, né, de obra de Oliveira e Portas, de 2024. A extensão é um espaço de experiências e aprendizado compartilhado, onde estudantes, docentes, técnicos administrativos e membros da comunidade participam ativamente de um processo colaborativo de construção do conhecimento, certo? Agora, contextualizando, né, entrando no contexto histórico, achei por bem, né, falar sobre a evolução do contexto da extensão, né, desde a sua criação. Então, os primeiros movimentos, o movimento de vanguarda da extensão universitária, ela surgiu no Reino Unido, né, uma proposta de alfabetização de adultos, né, e profissionalização, no contexto de Revolução Industrial, né. Então, foi assim um lugar propício, né, porque as escalas de trabalho não deixavam, né, os trabalhadores aprenderem, né, ter escolarização, e aí esse movimento que hoje a gente conhece como educação de jovens e adultos teve uma parcela importante, né, dentro desses movimentos estudantis noturnos, né. Então, esse foi o primeiro movimento. E surgiu esse movimento nas que a gente chama de colleges, né? Que são escolas que depois se tornaram universidades, como o Imperial College, a Cambridge College, que depois virou a Cambridge University. E essas ações, né, voltadas à comunidade, aos trabalhadores, surgiram nessas universidades. A expansão da extensão ocorreu primeiramente na Europa e nos Estados Unidos, né? Os países ali próximos ao Reino Unido, como Bélgica, França, e nos Estados Unidos ainda no final do século XIX, né? Agora numa proposta mais pública, né? De ensejamento público, porque no Reino Unido e nas universidades europeias existia tanto um fomento privado, né? Quanto movimentos de escolarização e de profissionalização de universidades privadas. Já nos Estados Unidos, houve muito investimento, né, do Estado, através de decretos federais, inclusive de benefícios, né, para aqueles que quisessem fomentar essa atividade, principalmente no ramo agrícola.
Então, existiram decretos para doação de terras, né, federais para pessoas que quisessem trabalhar com projetos junto às universidades, né, a fim de melhorar os processos agrícolas. Então, depois, né, já no século XX, esse movimento da extensão chegou à América Latina pelo Manifesto de Córdoba, na Argentina, em 1918, através de lutas estudantis. Agora, esse movimento não tinha tanto, assim, características como a extensão americana, né? Porque o Manifesto de Córdoba queria que as atividades, né, as ações extensionistas, atingissem mais o público das cidades, né, as pessoas que não tinham tantas condições, né, de vida, assim. Já nos Estados Unidos era mais voltado para os grandes latifundiários, né, agricultores. Então, foi um cenário bem diferente. E o Brasil, né, apesar de ter ações extensionistas, assim, que a gente não pode chamar de vanguarda, mas foram situações isoladas, né, até no final do século XIX, muito por conta da influência do Reino Unido, mas isso só foi institucionalizado no Brasil, né, como uma política depois da reforma universitária de 1968. A extensão da UFPB hoje, né, nós trabalhamos pela perspectiva do PDI, que é um documento de planejamento estratégico, né, definido pela instituição, justamente a Proplan, né, a responsável por produzir esse documento, e a Proplan escolheu, né, dentro das opções, né, de planejamento estratégico da teoria da administração, a perspectiva da BSC, ou Balance Scorecard, que define, né, para a organização uma missão, a visão da instituição, os valores, objetivos, né, e as metas e indicadores relativos a esses objetivos, né. E dentro da extensão não seria diferente. A extensão, como faz parte do tripé, né, da universidade, ela tem também suas metas e indicadores próprios dentro desse planejamento estratégico. No contexto atual do Brasil, né, da extensão, nós temos uma política que começou a ser desenhada em 2012, no Fórum dos Pró-Reitores de Extensão, né, chamado FOPROEX, e definiu-se em 2012, né, nesse encontro do Fórum, as diretrizes, né, da extensão, como interprofissionalidade, impacto social, né, indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, além da curricularização, que foi uma demanda vinda da FOPROEX, né, mas só foi virado, vamos dizer assim, uma legislação a partir do Plano Nacional da Educação em 2014. O Plano Nacional da Educação ele foi desenhado para o decênio 2014-2024 e já contemplava, né, a perspectiva de 10% do currículo, né, universitário para atividades exclusivamente de extensão. Só que isso só foi regimentado na resolução do Conselho Nacional da Educação 07 de 2018, que definia como é que seria avaliado, né, as questões relativas às diretrizes e à curricularização. Partindo para os objetivos, nós temos um objetivo geral, né, do projeto, que é analisar o perfil dos projetos de extensão dos Centros de Ciências Médicas e Centros de Ciências da Saúde da UFPB entre 2018 e 2023, avaliando sua conformidade com os indicadores do FOPROEX e do PDI. Lá na justificativa, né, eu não vou falar exclusivamente sobre isso, mas esse período ele tem uma intenção, né, de avaliar 3 cenários diferentes: o cenário antes da pandemia, o cenário de pandemia e o cenário de pós-pandemia. Então, seriam 2 anos para cada cenário, né, para a gente ter uma isonomia de tratamento dos dados, né, que serão contemplados. O primeiro objetivo específico tem como identificar e descrever os projetos de extensão desenvolvidos no CCM e no CCS da UFPB, no mesmo período, considerando suas áreas temáticas, público-alvo e a lei de parcerias e convênios. Essas são as 3 variáveis que nós vamos contemplar dentro da descrição do perfil. O objetivo específico 2
trata da avaliação da adesão dos projetos de extensão aos indicadores de avaliação do FORPROEX, né? Dentro daquele mesmo fórum que indica políticas para o MEC, né? Esse mesmo fórum, ele gerou um documento em que se propôs indicadores de avaliação, né, que nós vamos falar mais à frente, e por isso nós vamos avaliar, né, dentro da perspectiva desse documento, se os projetos estão seguindo, né, de forma satisfatória esses indicadores. Além disso, no objetivo específico 3, nós temos que verificar o alinhamento dos projetos de extensão da UFPB com as metas e objetivos estabelecidos no PDI para o período, identificando áreas de convergência e possíveis lacunas. Partindo agora para a justificativa, respondemos, né, dentro da justificativa, 3 perguntas, as quais está dentro, né, contemplado dentro da justificativa do projeto, né, a partir do edital 03 de 2023 do MP-GOA, né? Então, isso aqui é um desenho de justificativa baseado numa obrigatoriedade, né, enquanto pesquisador, de responder essas perguntas. Então, primeiro, respondemos o que fazer, né? Vamos avaliar os projetos de extensão para identificar lacunas a serem exploradas, adequando a demanda generalista da universidade pela intervenção local, com vistas a investir em projetos de áreas menos favorecidas, o que incentiva a promoção de mais temáticas. Quando eu falo em intervenção local, é justamente no meu ambiente de trabalho, porque das obrigações, né, que temos como mestrandos desse programa de mestrado é que a nossa perspectiva seja aplicada ao nosso ambiente de trabalho. Por isso, essa forma, né? E o porquê fazer, né? A instituição carece de ferramentas para diagnosticar o que as ações em conjunto estão comunicando à sociedade, em que proporção estão promovendo benefício à população local e se há excesso de foco em algumas áreas em detrimento de outras. Bom, isso não quer dizer que a instituição não tenha os seus indicadores, tenha como mensurar, né, algumas características das ações, mas não contempla o todo, né? Como bem falei. E, além disso, para que fazer, né? Ou seja, a finalidade é para contribuir com a gestão universitária no sentido de propor a formulação de políticas mais eficazes de extensão, o aprimoramento das práticas pedagógicas extensionistas e o fortalecimento da cultura de responsabilidade social universitária. Então, vamos dizer assim, o que temos a propor, né, é justamente uma entrega à instituição. Por isso essa foto, né, bem representativa do pesquisador entregando algo, né, que obter resultado ao representante da instituição. Então, temos esse objetivo. Por fim, nós vamos para a última parte de metodologia, né, onde trataremos do modelo de estudo que se baseia no modelo exploratório e descritivo para analisar o perfil dos projetos de extensão nos centros CCM e CCS, anteriormente citados, no período de 2018 a 2023, usando uma abordagem quantitativa. Ou seja, vamos tratar de dados numéricos, né, assim, primordialmente. Só um instante. Certo. Dentro da metodologia, nós vamos ter como população e amostra, né, projetos de extensão dos Centros de Ciências Médicas e Ciências da Saúde, ou seja, a nossa amostra, né, cadastrados no SIGA-A entre 2018 e 2023. Por quê? O SIGA-A, dentro do Sistema Integrado de Gestão da UFPB, é a parte desse sistema a qual faz a gestão dos projetos de extensão, certo? Então, lá eles são cadastrados e lá nós retiramos as informações. Importante dizer que, apesar de definirmos a amostra, nós também trabalharemos com dados da população para justamente fazer um comparativo, né, entre os dados dos centros com a instituição, saber se as médias, né, dos indicadores que serão medidos são superiores ou inferiores à média institucional. Como variáveis, nós temos variáveis categóricas, né, como área temática,
dos projetos público estimado, além de parcerias e convênios aos quais esses projetos estejam vinculados, certo? E como variáveis discretas, nós temos quantidades de projetos e respectivos membros das equipes, né? Qual será a estratégia de coleta de dados? Através de realização de levantamento de documentos relacionados aos projetos de extensão, utilizando fontes como relatórios institucionais, registros acadêmicos do CIGA, sites da UFPB e outros arquivos disponíveis. A nossa análise de dados será em cima de uma estatística descritiva, ou seja, baseada apenas na estatística a fim de definir médias, né, medianas, ou seja, é a estatística mais básica, mas que vai nos trazer, né, um número que seja satisfatório, né, para responder os nossos objetivos, mas não ficamos só nisso. Trabalharemos também numa análise comparativa, né, dos dados, tanto comparando os centros entre si, que foram selecionados como amostra, além da instituição, seus indicadores, né, institucionais mais gerais, tanto na escala de tempo quanto na escala de setorização, como eu falei, né? Comparar os centros com a instituição dentro do mesmo ano e em anos posteriores, para acompanhar essa evolução dos dados, né? Se as médias estão mudando, né? Se os centros estão cooperando mais ou não para os índices institucionais. E a organização dos dados foi feita através de planilha, né? Que utilizamos como software Excel. As fontes dos dados, né? Estamos trabalhando, a princípio, com o SIG-RH, o SIGA-A, o Observatório da PROEX e o PDI da UFPB, proporcionando um embasamento sólido e diversificando para análise. Então, dentro do SIG-RH, nós tivemos dados como, por exemplo, o número de servidores que temos nos centros, né, por centro. No SIGA temos os números de projetos. No observatório, temos dados da extensão, né, mais gerais. E o PDI são os indicadores, né, basicamente. No percurso metodológico, vamos utilizar, né, como referência, a obra de Nogueira, de 2013, que trata de indicadores de eficiência, eficácia e efetividade, né, a serem contemplados, né, são como se fossem sugestões, né, foi um documento criado no fórum, que virou uma obra, né, mas é uma obra sugestiva, ela não virou política, né, isso não está escrito em nenhuma resolução, mas nós trazemos porque tem um respaldo de um grande fórum, né, representativo que intenciona sempre ao MEC, né, colocar o que é discutido nesse fórum dentro das suas políticas. E, além disso, o PDI da UFPB, que tem os seus indicadores institucionais próprios, né, que, a princípio, não foram retirados da literatura da extensão, né, então, são indicadores sugestionados pela própria universidade. Alguns exemplos de indicadores do ForProEx, as quais nós vamos avaliar, né, a sua aplicabilidade para justamente depois colocarmos como resultados baseados nos indicadores que são acurados, né, dentro dos dados que temos. Temos indicadores dentro daquela obra de Nogueira, indicadores de eficácia e de eficiência. Também temos indicadores de processo e de efetividade, né? Então, são vários indicadores que temos aqui, além dos indicadores do PDI da UFPB, né, que são 5. Veja bem, a UFPB fez o seu PDI de 2019 a 2023, foi o último PDI que nós tivemos, e dentre as variadas, né, indicadores que tinha no documento, apenas esses 5, né, após uma análise de conteúdo, foi avaliado esses indicadores, né, aos quais tem relação direta com a extensão, certo? Então, primeiro temos uma meta de fortalecer o desempenho acadêmico, né? Um primeiro indicador associado é o número de bolsas dos programas acadêmicos.
e um segundo para ampliar em 25% o número de bolsas destinadas aos programas de extensão. Qual será a unidade de execução? Justamente a PRAC, né? Então, veja, esse esforço de aumentar o número de bolsas vem da instituição e não dos proponentes de projeto, certo? Então, como não está dentro do escopo do CCM e do CCS, né, a ampliar o número de bolsas, então nós não temos como avaliar isso dentro dos centros, nós teremos um número apenas institucional, certo? Além disso, a taxa de curricularização universitária, né, que temos como promover a curricularização em 100% dos cursos de graduação. Esse esforço, apesar de ter a PRAC como unidade de execução, ela cobra, né, aos centros e aos departamentos, né, que curricularizam os seus cursos, né, com 10% da carga horária à extensão. Só que até 2023 nós apenas tínhamos 6% dos cursos, né, de graduação da UFPB com esses 10% de curricularização. Em 2024, né, como estivemos em transição do PDI, nós ainda não sabemos, né, o percentual ao qual nós temos, mas o esforço em 2023 foi muito grande, em 2024 igualmente, para que chegássemos a esses 100%, né? Só lembrando que o Plano Nacional de Educação também foi finalizado em 2024, que ele exigia os 10% de curricularização da extensão, né? Tá bom? A gente pode avaliar isso dentro dos centros também, né? Ou seja, se em 2023 nós tínhamos 6% de cursos com a curricularização, né? Será que esse percentual é maior ou menor dentro do CCS? No CCM talvez não faça tanto sentido porque é um único curso, mas dentro do CCS nós podemos avaliar. Além disso, temos um terceiro, né? A terceira meta de incentivar a produção acadêmica e inovação científico-tecnológica. Um dos indicadores é a taxa de aferição de registros de produtos oriundos das ações de extensão, certo? E uma das metas é ampliar em 20% o registro de produtos das ações de extensão, certo? Então, essa fórmula, ela quer avaliar o quê? O quanto que o número de registros de produtos da extensão, eles aumentaram relativo ao exercício anterior, ou seja, ao PDI anterior, certo? Então, se no PDI anterior, vamos supor que tivesse 1.000 ações na UFPB, era interessante que no registro, no exercício atual de 2019 a 2023, conseguíssemos um número de 1.200, porque aí aumentaríamos em 20%. Basicamente, essa fórmula, ela indica esse avanço, né, no número de produtos. Esse indicador em específico, ele pode ser avaliado, certo? Mas talvez seja de difícil assimilação, né? Mesmo que o resultado seja negativo, ou seja, que nós não possamos contemplar nesse trabalho, mas ele poderá ficar para um trabalho futuro, né? Ou mesmo pode-se dizer que a gente pode avaliar até a executabilidade, se isso é possível, porque provavelmente dentro do cigarro não tem, né, um sistema de cadastro e aferição de registro de produtos. Isso talvez esteja escrito, né, dentro dos trabalhos, inclusive do ENEX, que é o encontro unificado, né, da extensão anual da UFPB, e se está dentro de um texto, talvez haja algumas omissões de registro de produto, né, então seria uma medida qualitativa, certo? Além disso, nós temos dois outros indicadores, que é consolidar e ampliar as ações de internacionalização, com esse plano de indicador I5, número de convênios e parcerias de internacionalização nas atividades de extensão, certo? A meta é ampliar em 20% o número de convênios e parcerias. Então, esse a gente também pode avaliar nos centros, né? Porque no cigarro você pode registrar os convênios e parcerias aos quais os projetos estejam vinculados. Então, a gente pode fazer isso, né? Inclusive, nós estamos recolhendo esses dados atualmente.
E, além disso, o indicador 5, que é contribuir ao desenvolvimento científico, tecnológico e artístico, tem como indicador o número de ações extensionistas com a comunidade interna e externa, né? Com a meta de ampliar 30% das ações direcionadas a escolas públicas e minorias e ampliar em 30% as parcerias com outras instituições. Então, veja, também podemos avaliar por cento, porque no CIGA também temos o registro dessas instituições, quando estão vinculadas aos projetos. Certo? Então, do PDI, nós temos muito a contribuir relativo à avaliação dos centros, né? De igual forma. Bom, era isso que eu tinha para falar, né? Então, abro aqui um momento para a banca discutir. Tá? Obrigado. Pronto, Hugo, eu fiz algumas anotações aqui a título de sugestão e aqui o óculos para poder. Eu vou fazer essas observações. Antes disso, eu vou pedir para a Cássia externar suas impressões, ou você gostaria de falar depois, Cássia? Ela é uma pessoa que não é dessa área, e vai, assim, atuar como uma pessoa que vai dizer se entendeu, se houve clareza na apresentação. Então, são esses aspectos, sabe, Hugo? Que eu gostaria que uma pessoa que não é da área pudesse dar a sua impressão. Olá. Então, Olha, eu escutei toda a apresentação, gostei muito, foi clara, eu entendi, senti segurança na apresentação do Hugo, assim, como uma pessoa de fora, leiga, eu entendi perfeitamente, desde a parte da história, todo o desenvolvimento, gostei muito, Hugo, e está de parabéns, viu? Eu não tenho nenhuma observação a fazer, a não ser isso. Tá? muito Obrigadinha. bem, obrigada. Se ficou claro para uma pessoa, a formação dela é em processamento de dados e ela não é da área acadêmica, né? Mas, então, se uma pessoa pode compreender o que foi apresentado, então isso é uma boa sinalização. Agora, eu vou fazer minhas observações. Eu não, sim, de 31 até, foi de 31 a 56, foram quantos minutos? Só para ver se você cumpriu. De 31 a 56. 25 minutos. Pronto, então tá bom. Certo? Tá bom. Agora, eu vou sugerir algumas alterações, mas que não vão, acredito que não vão influenciar muito no cronômetro. Primeiro, eu gostaria de sugerir, se você concordar, você acata, se não concordar, pode deixar como você achar melhor. Mas eu gosto muito, e na verdade não é nem um gosto pessoal, como professora, mas nós sabemos que fundos claros, eles são mais agradáveis para a audiência do que fundos escuros e coloridos. Então, se pudéssemos deixar fundos claros, pode até não ser exatamente branco, mas pode ser uma cor mais clara, para você colocar como fundo do slide. E não assim, essa cor rosa, que é muito bonita, sem dúvida, mas eu acho que para o fundo do slide está um pouco over. Então, eu acho que nessa questão de fundo, menos é mais, como se diz frequentemente, né? Então, se você pudesse modificar esses. E eu sugiro que você faça você elabore assim, uma capa que tenha mais a ver com o MP Goa. Então, eu até colocaria essa ilustração aí que você colocou nessa figura, mas colocaria já num segundo slide. Aí eu colocaria o fundo claro, aí colocaria
em um lado aqui da apresentação, colocaria o brasão da UFPB e no outro do MP Goa, certo? Aí ficaria mais formal, ficaria mais, digamos, oficial, né? E assim, todos os alunos, meus alunos do mestrado, eles têm feito isso, né? E aí, até porque isso existe uma certa padronização também nas apresentações que eu tenho assistido lá do MP Goa, especialmente, né? Sempre se coloca dessa maneira. E eu diminuiria o número de elementos aí. Então, eu já tiraria a figura, colocaria esse título aí, não só com essa entrada, né, mas colocaria ele em toda a extensão do slide, colocaria o subtítulo, assim, diferenciando, né? Mas, na verdade, não é um subtítulo. É claro que o título ficou muito extenso, talvez seja essa uma das observações que a banca fará. Mas, assim, quando é subtítulo, tudo bem que a gente coloca diferente a fonte, o tamanho da fonte no subtítulo. Às vezes até coloca o título em caixa alta e o subtítulo não. Mas é porque não há subtítulo, né? É um título só, não é isso? Não é? Isso, professor, né? Um título só, Certo? Então, veja, quando a gente retira esses outros elementos, sim, aí eu não tiraria a banca, mas eu colocaria apenas o nome dos professores titulares da banca, porque senão fica muito. Então, você colocaria o seu nome primeiro, você é o dono do trabalho, então eu colocaria o seu nome primeiro, colocaria depois o meu nome, coloca entre parênteses, orientadora, e depois colocaria o nome da professora Surama, que é externa, ou então da Josilene, mas assim, na ordem da banca, até para falar, primeiro é a externa, né? Aí você pode colocar entre parênteses externa e interna, certo? E coloca o seu nome em primeiro. Então, vamos passando, falei dessa primeira observação. Então, a gente poderia, a partir dessa figura que você vai entrando nos títulos, não é isso? Então, você pode até colocar no segundo slide, tá? Porque aí deixaria mais limpa e mais sóbria, essa é a palavra que eu estava querendo achar, mais sóbria a capa, certo? Que é o cartão aí de visita e da identificação do seu projeto. Então, eu colocaria essa figura que tem aí, lá, no segundo slide. Então, aí ficaria menos denso, né? Ficaria menos elementos também, ficaria mais sóbrio, como eu disse. Eu observei que você tem um defeito que eu não sei se você já acabou incorporando a partir das minhas falas, porque eu tenho esse vício de linguagem, quer dizer, né, certo, Então, quando a gente usa essas palavras, né, como eu disse agora, acabei de falar, o que é um hábito ruim que eu tento excluir há muito tempo. Tenho até melhorado. Mas, assim, se a gente pudesse evitar esses vícios de linguagem, quando a gente diz né, certo, isso indica hesitação e indica insegurança. Ainda que muitas vezes seja um vício mesmo. É um vício. É bom a gente dizer né, porque aí a gente está esperando digamos, a confirmação, né, do que está assistindo para que você se assegure mais, né, do que você está falando. Então, se você pudesse tirar esses vícios de certo, né, seria melhor. E então daria até uma maior impressão de domínio, entendeu?
Eu resumiria, tá vendo? Eu disse aqui. Então, é algo que eu não estou dizendo que eu não tenho esse problema, esse defeito. Eu resumiria um pouco a introdução na sua fala, Hugo. Eu resumiria, porque aí você começou falando, aí falou da origem. Tudo bem, é importante você coloque a origem, como é que surgiu a extensão no mundo, na América Latina e no Brasil. Tudo bem, mas você poderia colocar só esses tópicos, né? Histórico, aí coloca origem da extensão, aí coloca mundial, aí coloca América Latina e Brasil. Mas poderia diminuir um pouco o tamanho da fala, para poder se dedicar a ter mais tempo para você desenvolver outros tópicos que têm a ver especificamente com o projeto, entendeu? E outro, só para falar ainda nessa parte introdutória, antes de você introduzir, quando você diz o título do trabalho, a banca, aí você passa a falar da introdução, se você dissesse, eu sou o mestrando Hugo Severiano, eu sou servidor técnico-administrativo da UFPB, lotado na assessoria de extensão do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Isso já dá a você autoridade. Então, é preciso não manifestar arrogância, mas, ao mesmo tempo, você se mostrar, você já se identifica para os que não conhecem você. Eu não sei se Josilene conhece. Surama é lá do CCHSA? Não, professor, ela é do campus 4, Certo. Pronto, então, mas ela pode não saber o que você faz exatamente. Verdade. Então, a primeira coisa que eu fiz quando conheci, você se apresentou como me orientando, foi perguntar o que é que você faz, qual é a sua formação, porque isso é parte do seu trabalho. O projeto ele está culminando, né, com uma trajetória acadêmica. E aí você já diz, eu sou servidor técnico administrativo e sou lotado na assessoria de extensão do CCHSA. Pronto, você se apresenta já e já mostra que você escolheu esse tema do perfil de projetos de extensão porque você trabalha com isso, e isso é excelente para o próprio projeto, no sentido da identificação com o mestrado, né? Com, digamos assim, a missão do mestrado. Então, seguindo, então pode passar, por favor, Hugo, pode passar o slide. Eu gosto desses slides que é eu esqueci, como é o nome desse tipo de slide? Prezi, né? Do Prezi, porque eu até tenho medo de me confundir com essas várias camadas, mas é interessante fazer essa apresentação. Assim, fica mais dinâmica, não é? E você já mostra em cada um desses títulos o que é que vem a seguir, o que é que contém, o que é que você vai falar e já vai abrindo as abas. Então, veja, aí tudo bem, até o fundo está até melhor, porque o fundo está branco. Mas achei aí que nesse quadro aqui, nesse segundo, tem pouco contraste entre o fundo do quadro, do quadrinho, contexto histórico, com a letra. Se você colocar o fundo do quadro mais claro, haveria maior contraste. E aqui, esse texto aqui, você colocou como uma citação direta. Então, se você colocou como uma citação direta, você coloca a página. E se não foi como citação direta, você pode até resumir. Você fala o que está aí escrito, mas você resume para não ficar tanto o texto corrido. Quanto mais diagramática a apresentação estiver, melhor é para a compreensão e a inteligibilidade do diapositivo e até da sua fala, porque
Você não vai se preocupar em ler o que está escrito, vai apenas apontar e dizer o que você está falando. Pronto. Então, esse slide. Agora vamos para o próximo. Eu acho que já, não sei se já são. Sim. Aí você poderia colocar o fundo branco ou claro, poderia ser até um amarelo, mas veja que tem um contraste desse amarelo, que é uma cor forte, com o rosa, que é uma cor bem forte, mais forte ainda, né? Então, isso já traz um certo impacto visual, que não é um impacto assim que, digamos, talvez não seja positivo. Nesse caso, você corrige aí, não sei, a cor da letra, para que fique mais contrastante. Pronto, já ficou melhor, viu, Hugo? Ficou melhor. Agora, essa parte que tem aí embaixo, onde você coloca PDI, planejamento, eu acho que está pequeno, poderia ser maior e poderia estar em negrito, porque fica assim. Aí agora você coloca, ou você coloca alinhado à esquerda ou então centralizado, porque senão ele vai ficar assim, automaticamente ele configura com esses espaços, né? Aí não dá uma impressão visual boa. Como você usa a primeira vez BSC, seria importante você colocasse por extenso e depois você falasse BSC, coloca por extenso, que é inglês, né? E entre parênteses você coloca assim. Aí você coloca depois BSC entre parênteses e diz que a partir daí você vai se referir a esse. Eu não sei se é um parâmetro, é um critério, é o que? O BSC seria uma ferramenta de gestão organizacional, não é isso? Isso. Certo? Então, pronto. Aí aqui você fala do BSC e também por que você está falando do BSC? Porque lá no PDI, a universidade considera o BSC como um parâmetro, não é isso? Na realidade, ela optou por essa metodologia quando foi fazer o documento que se autoavalia, né? O seu planejamento estratégico. Seria importante você dizer, essa ferramenta, o BSC, essa ferramenta ela foi adotada pela UFPB para traçar o PDI do ano tal, sei lá, 2024. Mas só foi 2024, não foi 2023, nem porque você começa em 2018, né? Só que o PDI ao qual eu estava me referindo é o de 2019 a 2023, porque, infelizmente, Sim. o PDI de 2018 era o anterior a esse. Porque como é que você vai fazer uma análise dos projetos de extensão, considerando o PDI, nessa parte que você vai ver a conformidade com o PDI quanto à extensão, se você tem um PDI de 2018 e você tem projetos de 2018 que você vai analisar, mas o PDI é de 2019. Vai ficar essa lacuna. Entretanto, tem um indicador que ele trata do exercício anterior, sabe? Sim. Talvez seja interessante ter o último ano do PDI anterior para fazer o cálculo. Porque pode surgir essa pergunta. Talvez não surja se as examinadoras não tiverem conhecimento dessa mudança no PDI de 2018 para 2019, mas se tiverem, e é possível que a professora Josilene tenha, porque ela é coordenadora de curso e já trabalhou nessa parte da gestão, né? Da instituição. Então, veja isso aí também, por favor, Hugo. Agora, professora, a gente pode até sugerir a ela para mudar, então, para trabalhar apenas de 2019 a 2023, porém, a intenção de usar 2018 a 2023 foi os cenários, né?
Antes da pandemia, na pandemia Tá, pode... então façamos o seguinte: você pode não colocar esse adendo na sua fala da apresentação, mas você pode ficar preparado caso uma delas pergunte. Mas o PDI de 2018 é diferente do de 2019, então você vai analisar os projetos de 2018 por meio dos parâmetros do PDI de 2019, então pode deixar assim, e aí você fica assim preparado para responder uma possível pergunta que a gente nem sabe se vai ser feita, tá bom? Então, Uma outra questão em relação a isso é que o PDI ele está elencado em apenas um objetivo específico. Então, para o objetivo que tem a ver com os indicadores de avaliação do FORPROEX e a avaliação do perfil, né, relativo às variáveis de área temática, de público atingido, que é aquele primeiro objetivo, também não contempla o PDI. Então, para esses outros dois objetivos específicos, poderia fazer no intervalo de 2018 a 2023 e apenas no relativo ao PDI, a gente teria essa limitação, né? sim. Então, poderia falar isso, né? Caso haja alguma pergunta. Se não, a gente pode resolver posteriormente a qualificação, como fica. Tá bem? Certo, pronto. Aqui, esse outro item que tem aí, extensão, metas e indicadores próprios. Você vai falar que a extensão da UFPB, mas a extensão da UFPB não tem metas e indicadores próprios, tem? Ou são aqueles que coloca, quando a gente vai submeter um projeto de extensão, são aqueles indicadores? Não. Os indicadores e metas que estão relacionados ao PDI, né, são inúmeros. Só que relativo à extensão é somente aqueles 5 que eu coloquei na apresentação. Sim. Porque eu já fiz esse filtro. Tem indicador de ensino, indicador... Tá bem. Ok, então você sabe explicar. Então, podemos seguir. Você pode até, esse amarelo, você deixar um pouquinho mais claro. Dá para você fazer isso? Eu não sei mexer nesse preze. Realmente eu me confundo. Mas esse amarelo, você tenta deixá-lo mais clarinho? Tá certo. Eu só não vou conseguir fazer agora, porque... Não, tudo bem. Vou aprender. Tá certo. Tudo bem, é só depois você lembra, né? Isso. Aí vamos ver o próximo. Isso. Contexto atual. Então, aqui o fundo eu deixaria, assim, esse fundo aí, cor de rosa, eu tiraria essa cor rosa, sabe? Eu achei um pouquinho, assim, um pouco séria, não sei, é a impressão minha, mas eu não gostei muito do rosa aí para a apresentação. Se você pudesse colocar uma outra cor, que não seja tão... O fundo que você fala é o que está por trás do slide? Não, esse fundo eu estou vendo que você colocou o branco aí, mas é o quadro, na verdade é o quadro. Veja que tem aí rosa e rosa, né? Se você pudesse mudar. Esses quadrados pequenos? Os quadrinhos. Entendi. Certo? Entendi. Certo. Pronto. Então, aí, contexto atual. Contexto atual, mas eu acho que está faltando alguma coisa aí. Você devia colocar assim, extensão, avaliação da extensão no Brasil, a avaliação atual da extensão no Brasil, porque contexto atual fica um tanto quanto vago. E, assim, seria possível aumentar um pouco a fonte, você diminuiria a fonte de contexto atual e aumentaria um pouquinho a fonte das palavras do quadro que está abaixo. Certo? Pode até colocar também colocar em negrito, porque aí fica mais visível. Aí você tira o quadro que está por trás. Você pode até deixar para fazer esses ajustes depois. Eu acho que você entendeu, né, as minhas sugestões. Contexto atual da extensão Não, do Brasil, né? Sim, mas você não vai se referir... Certo, pode ser. Pode ser, certo.
Então, agora, certo, só aumentar um pouquinho, você... Pronto. Dá para afastar um pouquinho essa ilustração, ela ficaria um pouquinho mais para lá e haveria mais... Sim, mais essa parte aqui, né? é, tá havendo uma microfonia, eu acho. Acho que é o vento aqui. Peraí, Ah, sim? Às vezes você, quando está com dois dispositivos, né, ligados, aí fica a microfonia. Acho que... Pronto, tudo bem, Hugo, pode ficar tranquilo. Agora, pronto, vamos para o próximo. Vamos. Objetivos. Aí a mesma coisa, certo? Veja que aí tem esse vermelho vivo, aí tem atrás esse magenta, esse rosa bem intenso. Então, vamos deixar o slide mais sóbrio, porque... E aí você... É a mesma coisa que eu sugeri para o anterior. Você também aumenta a fonte aí do que está escrito nos objetivos, né? Diminui um pouco que essa e aumenta a outra. Certo. Deixa um pouco maior, e aí... Eu vou deixar assim, professor, eu vou Não, me deixa, lembrar. depois você ajusta. Certo. Podemos seguir Podemos. o próximo. Acho que é a parte que tem o que fazer. Não, tem os objetivos específicos, né? Agora. Isso. Pronto, objetivo específico. A mesma coisa que eu falei em relação ao anterior, tá bem? Tá, Você pode fazer isso depois. tá. Aí também Certo. é a mesma coisa. Podemos passar. E o 3 também. Aí já não está tão assim, tão cores tão fortes, mas aqui que você colocou, isso aí é símbolo de alguma coisa que tem, assim, essas três cores, azul claro, amarelo e azul. Não, Não, posso então clicar assim. coloque da mesma cor do anterior, branco, só que aqui você aumenta um pouquinho a fonte do objetivo 3 e coloca negrito. Aí a fonte você aumenta e coloca negrito. Para que não fique esses espaços, você pode colocar alinhado à esquerda ou centralizado. Sim, sim. Porque fica algumas palavras ficam com um espaço muito... Sim, pronto. Mas ainda assim ficaram espaços maiores, né, do que outros. Pronto, pode ficar assim. Pronto, podemos ir para o próximo. O próximo, eu acho que é aquele que você colocou. Sim, o que fazer. Aí também é a mesma coisa, então, que eu vou sugerir, então você já sabe, né? Então, também, aqui eu só observo, Hugo, que essas figuras, assim, elas podiam ser suprimidas se elas não trazem nenhuma informação adicional que seja útil. A primeira, a segunda, se elas estão ali só para figurar, como o próprio nome diz. A terceira, você até fez uma relação, né? Você colocou aí porque é a questão da entrega. Mas, Sim, assim, se a figura não trouxer nenhuma informação adicional e não vá contribuir para a mensagem, é melhor não colocar, tá certo. certo? Pode até esse espaço ficar melhor para aumentar a fonte, porque tudo que a gente coloca no slide tem que ter um objetivo, tá? Tá. Quando a gente, por exemplo, vai assistir a um filme, todas as cenas ali no filme, em todas as cenas, nada é colocado ali por acaso, nem como enfeite. Tudo ali é colocado pelo cenógrafo com um objetivo, para que as pessoas que assistem, ao ver aquele objetivo, já faça parte da mensagem daquela cena. A mesma coisa se refere aos slides. Tá Pronto. bem. Então, podemos seguir.
Pronto, no modelo do estudo, você colocou utilizou-se. Na verdade, esse é um projeto, né? Então, você disse, o modelo, você diz assim, o modelo do estudo será descritivo e exploratório. E tira o verbo, é melhor você colocar apenas tópicos e não texto corrido aí. Então, coloca assim, tira modelo, eu sugiro que você coloque exploratório e descritivo. Pronto, não já está em cima o nome modelo, não é? Sim, Então, sim. você coloca exploratório e descritivo. Aí agora coloca como um tópico e desce para um tópico, um outro tópico. Deixa eu ver aqui o que seria outro tópico. Sim, aí Abordagem quantitativa? sim, sim, mas não vai ser mista, né? Não é, Hugo? Oi? Não vai ser uma abordagem mista? É porque, assim, eu não considerei mista porque as variáveis categóricas, elas vão ser utilizadas apenas para quantificação, tá entendendo? Então, por Sim, eu exemplo, sei, mas você falou em análise de conteúdo. Então, você não fala de análise de conteúdo, você fala em revisão documental de. Documental de. Ou então, fala sobre revisão de documentos institucionais. E aí revisão você tira análise de conteúdo, porque a análise de conteúdo se refere a uma técnica específica. E é sim, aquela análise temática, que tem várias fases, e é uma técnica qualitativa. certo. Então, você coloca embaixo abordagem quantitativa. Então, eu apago essa parte do meio aqui, Porque professor? tem muito texto, Tá, certo? Tem muito texto. Pronto, abordagem quantitativa. Pode tirar o pontinho, certo? E aumentar a fonte. Eu sugiro que você aumente a fonte aí e coloque negrito para ficar mais visível, mais. Sim, pronto. Tá bem. Então, podemos seguir. É metodologia agora. tá. Peraí. Esse aí, sim. Esse de metodologia eu achei que tem muitos tópicos, está muito denso. Então, você pode, eu acho que eu até sugiro que você faça isso, diminuir um pouco. Você divide esse slide aí, o conteúdo desse slide, em dois. Certo, Então, aqui você coloca metodologia, aí coloca metodologia. Aí, primeiro, população e amostra. Entendeu? Aí, depois de sim, população e amostra, você pode até colocar variáveis. E em outro slide, você deixa o título metodologia e coloca coleta de dados, depois análise de dados e depois. Essa organização dos dados ela deve ficar acima da análise, não é? Porque primeiro você colocou os dados numa planilha para depois analisar. ah, é verdade. Mas você coloca em um outro slide, porque tem muito tópico para um só slide. Certo. Eu vou só deixar aqui na ordem. Tá bem. Agora, a coleta, ela está entre as variáveis e a organização dos dados também, né? Então, você coloca coleta de dados, organização dos dados e análise de dados em um outro slide. E deixa aí população e amostra e variáveis. Certo. Aí fica em um slide menos cheio, não é? Um slide mais soft. Certo. Pronto. Agora o próximo. Você falou na apresentação, nós usamos uma planilha. Aí, se você falar em usar, então é provável que alguém pergunta. Você, então, já começou com a coleta de dados, né? Uhum. Então, agora vem fonte de dados. Na fonte de Eu dados, posso dizer, professora, que eu comecei já a coletar? sim, pode dizer, mas assim, se começou, por que não colocou dados preliminares? Então, só
você pode dizer só que esteja, assim, preparado para perguntas desse tipo. Se você já começou a coleta de dados, por que você não incluiu resultados preliminares? Entendeu? Se você falar isso na planilha que estou usando, porque eu coletei dados preliminares, aí pode ser que surja essa pergunta. Eu só digo isso porque é uma pergunta que eu faria se eu estivesse como examinadora. Entendi. Então, Aqui nesse slide, Hugo, ao invés de texto corrido, coloque apenas o seguinte: SIRH, SIGA-A, Observatório da Extinção e PDI. Tá bem? Então, não precisa de tudo isso. Coloque em tópicos e aumenta, coloque em negrito, até o tamanho está bom, mas coloque em negrito. Pronto. Pronto, e tira o restante. O restante você fala. Não precisa que esteja aí. Tá? tá. Pode até colocar tópicos, assim, aquelas alíneas, né? Para dividir. Você falou, você disse assim, na apresentação, indicadores sugestionados. Aí eu não entendi o que você quis dizer. Indicadores sugestionados. Eu quis dizer que a UFPB sugeriu indicadores para a sua própria autoavaliação, entendeu? Certo, então seriam sugeridos. E assim, ao invés de dizer sugeridos, eu diria os indicadores usados pela UFPB. Qual é o documento que usa esses indicadores? Qual é o documento? É o PDI. Pronto, então. Os indicadores serão aplicados, será realizada a análise a partir dos indicadores empregados pelo PDI na UFPB. Aí vamos seguindo. Aí agora vai para indicadores, que eu achei que ficou muito texto. Esse foi o que eu achei com mais texto. Então, você não coloca texto corrido, você coloca tópicos e não deixa, mesmo com tópicos, você não deixa um grande número de tópicos. Tem uma questão que eu não tinha anotado aqui. Você coloca numa parte, você colocou percurso metodológico e no outro metodologia. Então, você unifique. Coloque metodologia ou só métodos para todos esses títulos de métodos. Aí, certo? Métodos. Porque usa-se mais percurso metodológico para estudos qualitativos. Tá. Tá bem? E esses títulos, coloca com caixa alta os títulos. Esse aí, por exemplo, é um título, né? Não, aqui, métodos. Coloca. Sim, tá, Ele é o desculpa. título do slide. Sim. Caixa alta. Esse se aplica aos outros? Também, todos que tiverem títulos. O outro, por exemplo, tinha metodologia, e deixe tudo com métodos em caixa alta. Esse aqui também, no caso? Sim. Mas Métodos. você quer, professora, que eu faça isso para todos os outros também? Sim, porque é bom que a gente tenha uma uniformidade, né? Porque você, usando no slide, percurso metodológico, no outro slide, métodos ou metodologia, então não há uma homogeneidade, né, dos textos, ou dos termos. Pronto, tá bom. Tá certo. Aí, no caso aqui, também seria métodos? Não, porque aí é um subtítulo. Você Certo. coloca métodos lá em cima, métodos, e deixa fonte de dados assim. Porque o título do slide, você está falando de que seção? Você está na seção de métodos. E é bom que em cada slide de métodos tenha em cima métodos, para saber em que seção da apresentação você está. Tá. Entendi. Então, pode até fazer aí, assim. Pronto. Tá bem. Só que aqui nesse de cima eu aumento bastante, né? E deixo o outro. Aí sobe um pouquinho a caixinha. Pronto. Agora podemos voltar lá para indicadores do PDI.
Aqui, Não, já passamos já aí, né? sim. Pronto. Não, é esse? É. Não, não é esse, não, mas esse aí eu não notei nada que precisasse mudar. Além de você colocar o título, métodos, lá em cima. Sim, tá. Tá bem? Aí esse aí você, olhe, aqui embaixo, bem pequeno, você coloca assim, fonte, aí coloca Nogueira et al. Ou melhor, Ah, você tá. poderia colocar Nogueira et al. / ForProEx. E o ano, se eu não me engano, Entendi. foi 2012, né? É, Pronto, 2013, eu acho. pronto. Aí você coloca bem pequenininho aqui embaixo, porque essa ilustração aí não é de sua autoria. Aí você coloca fonte, 2 pontos, Nogueira / ForProEx 2013. Aí coloca aqui na base, né? Ou de ladinho aqui embaixo. Pronto. Aí, quando você falar aí, você, você cita oralmente quais são os parâmetros e como são medidos, viu? Você diz indicadores de eficácia, análise, análise dos resultados em função dos objetivos Sim, que vão medir resultados e produtos, e o indicador metas, que vai medir proporção de cumprimento, certo? Porque você fala o que está aí no quadro. Não precisa ler, mas você vai dizer o que está aí, qual é o conteúdo, ou de forma sintética. Podemos ir para o próximo? Aqui você divide em dois, porque tem muita informação. Então, divida esse slide em dois. Isso não vai aumentar o tempo da apresentação na fala, ao mesmo tempo que fica visualmente melhor se você dividir em dois. certo, Aí professora? você divide em dois, certo? Podemos ir para o próximo? Sim. A gente tem a impressão que está voltando, né? Porque outro tipo de exposição, né? No slide, a gente tem a impressão que volta. Sim. É que eu estou acostumada com os slides tradicionais. Indicadores PDI. Você não vê que tem muita informação nesse slide, Sim. então vamos simplificá-lo. Primeiro, você deixa só um item, e nesse item você pode até ler o que está aí ou dizer na sua fala, mas aqui no slide você não coloca tanto texto assim. Então você pode. Você. Porque aqui já é o PDI, já é outra coisa, né? Se você quiser, professora, eu tiro a descrição e só faço falar E coloca a letra grande. E você fala. É melhor do que ter tanto texto. assim, né? Sim, aumentar aí o texto. Ainda. Pronto. Pronto. Melhor, melhor. Tira o pontinho, o ponto de acadêmico, aí não precisa do ponto porque é um tópico. Aí, certo. Aí coloca, em vez de indicadores associados, pode ficar assim. Mas essas letrinhas, para que P, I, G, A, C, você pode colocar apenas número de bolsa dos programas acadêmicos. Esse código aqui, ele indica lá no PDI qual o indicador, né? Qual Ah, é tá. o indicador é a meta. Então você enxugue deixando é como se fosse um descritor, não é? Isso. Pronto. Sem fórmula quer dizer o quê? Que não tem
E essa fórmula, sim, não tem fórmula de cálculo, né? Isso, não tem cálculo. O cálculo é direto, né? Vamos dizer assim. Entendi. Pronto. Aí você tira essa unidade de execução, não é? Pode quem vai ser. fazer é você, tá? Porque aqui eu queria indicar quem é responsável por, vamos dizer assim, executar algo que vai melhorar esse indicador, entendeu? Tá bem, tá certo. Então, tudo bem. E embaixo a mesma coisa, tá? Deixa o título maior Tá, e enxugue um pouquinho aí. tá. Eu vou vendo Você aqui. faz depois, né? Eu ajeito. E você deixa claro, essa fórmula é uma fórmula utilizada pelo PDI nesse indicador aqui da extensão. Pronto. Porque é esse indicador aqui, ó. Então, Esse por que você não coloca cada indicador em um slide diferente? pode ser. Porque senão a gente vai misturando tudo, Tá. certo? Coloca outro indicador em outra fórmula e aproveita, e nesse slide ficam as letras, as fontes ficam maiores, Tá. tá bem? Uma pergunta que me ficou uma dúvida, porque essa parte justamente eu não revisei no projeto escrito, né? Porque não me deu tempo, não deu tempo. Sim. Quando já é possível você empregar esse indicador aí de taxa de curricularização se os cursos da saúde ainda não estão fazendo não incluíram ainda nos seus projetos pedagógicos a curricularização. Já tem esses dados de curricularização? De institucionais tem. Sim, mas O FPB. Sim, mas como é que vai ser possível ver isso nos projetos de extensão do CCM e do CCS? Não, porque aí eu tô avaliando o centro, né? Sim, Então, quando eu digo assim, taxa de curricularização dos cursos do centro. Então, se a sim. UFPB tem 6% em 2023 de cursos com curricularização, será que essa é a realidade, por exemplo, do CCS? Porque o CCS, se não me engano, tem uns 10 cursos de graduação, né? Aí, Mas aí se você um vai. tiver, se um tiver em Entendi. 2023, já é 10%, já é acima da média institucional. Entendi. Porque o nosso ainda não tem, inclusive o projeto pedagógico revisado já com a curricularização foi para o CONCEP agora. No CCM ainda não, acredito que não, porque foi uma mudança que ocorreu, está ocorrendo agora. Entendi. Mas aí você vai avaliar, tá? Tá. Sim, podemos seguir. Aí é o mesmo, viu? Professor, eu posso comentar lá que essa questão dos cursos que, apesar de não terem curricularização ainda, estão com seus processos encaminhados, porque Sim, eu creio que a maioria dos cursos da UFPB já estão com já esse estão. processo no CONCEP, né? Eu não sei o CCS, mas o CCM, sim. Inclusive, foi, sabe quando? Ontem. Foi ontem o do CCM. Sim. Foi ontem o do CCM. Mas não tem como você avaliar isso se não está no projeto pedagógico? Acho que não, né? É bom que você Se não tiver, eu tenho que dizer que a curricularização é 0% no CCM. Aí Pronto. mas eu não sei se é representativo porque é um centro que tem apenas um curso, né? Certo. Então, você vai avaliar isso aí, esse aspecto, por quê? Porque já é o indicador do PDI, é oficial da instituição. Então, você mantém, né, e vai analisar, você ainda vai coletar os dados. Sim. Pronto. E assim, não deixar, você falou como se estivesse deixando condicionantes. Você disse, isso aqui pode ser que eu possa avaliar
porque está dentro dos textos, né, dos anais do ENEX, que é o indicador 3, é o anterior. Ah, É sim. assim, não deixar condicionantes. Ou você coloca ou não coloca. Esse aí. Porque você diz que isso aí está dentro dos textos dos anais do ENEX. É porque a minha ideia, professora, não era do PDI em si, era no projeto eu explanar todos e nos resultados dizer qual eu consegui aplicar e qual não consegui e o Pronto, motivo. Tá pronto, entendendo? tá bem. Tá bem, então você diz isso, para que se entenda o que realmente você pretende, né? É, Então, estamos agora no slide 25, não é? 26, é. 26. Pronto, é a mesma coisa. Tá. E aí coloque cada indicador em. Porque olhando assim, aí a gente até tem um impacto. Como é que a gente vai ler tudo isso? Né? Sim, Então, coloca só tópicos e coloca cada indicador em um slide só, porque senão fica é, muita informação. tá. E aí você finalizou, né? Aí Isso. você, quando finalizou, você disse, era isso que eu tinha a apresentar. Então não precisa, seria redundante você dizer, era só, muita gente até diz assim, era só isso, né? Quer dizer, um trabalhão, e aí você diz, era só isso. Você até disse isso numa apresentação que você fez e eu já tinha sugerido que você não falasse. Era só isso. Simplesmente você termina, aqui finalizo a exposição do meu projeto e aqui eu finalizo, porque aí eu vou entrar e dizer, agora vamos entrar para a fase de arguição. Tá bem? Combinado, senhor. Pois tudo bem. Qualquer dúvida que você aí possa ter, você me comunica pelo WhatsApp ou por e-mail. E aí você já acho que deixou os slides mais objetivos e mais informativos. Se a gente puder usar mais diagramas, mais ilustrações, mais assim gráficos, é melhor do que usar texto corrido. É porque eu não tenho, a não ser que eu usasse os dados que eu coletei, né? Mas não está Mas no projeto. não está no projeto, Então, eu não sei se haveria alguma objeção a esse respeito. Não, você deixa para. Olha, já estamos às vésperas da qualificação, então não vamos mudar de última hora. Deixe esses resultados para o final. Eu digo ilustração, Hugo, no sentido de você, ao invés de colocar texto corrido, você coloca um diagrama, um fluxograma. É muito melhor para quem assiste, em termos de objetividade, de clareza, do que texto corrido, como ficou aí. Tá? Se você Sim, colocar um diagrama, aqueles diagramas que tem no PowerPoint mesmo, né? Às vezes você coloca assim, coloca um diagrama, então ele é muito mais objetivo, informativo. Eu não estou certo. falando em termos de tabelas, de gráficos. Isso aí vai ser para a defesa final. E a gente estaremos aguardando sugestões que acredito que tanto a professora Josilene quanto a professora Surama trarão, né, sugestões que vão aprimorar o seu projeto. Professor, você quer dar uma olhadinha nas modificações amanhã? Eu posso alterar. Pode, sim. Eu só não sei, por exemplo, se eu quiser dizer, eu mesma vou mudar aqui. Eu não vou mudar porque eu não sei mexer nesse Prev ainda, não Tá, sei. Eu já tentei, mas quando começou a me confundir, eu disse, não, isso aqui só vai me confundir na hora da apresentação. Aí voltei para o slide tradicional. Mas se você domina bem, pode deixar. Agora, eu não sei fazer adições. tá certo.
Pronto, então, muito bem, está ótimo, só que, assim, eu acho que com esses ajustes pode ficar melhor em termos visuais, em termos de objetividade. E aí, pelo tempo, né, você já diminui um pouco a introdução, e aí, pelo tempo, você colocou o conceito de extensão, mas eu acho que na introdução, ao invés de se estender tanto no histórico, você poderia colocar alguma coisa sobre a importância da extensão, Hugo. Certo. Tá bem? Que tem no projeto. Slide. Reduz aquele histórico, o histórico você coloca bem mais sucinto e fala sobre. Você colocou lá o conceito de extensão, é importante o conceito, mas também fala da importância, né? Fala da importância da extensão. Certo. Tá bom? E dos desafios, é importante também falar em desafios na introdução. E lá no texto, na própria introdução já fala de desafios, tá bem? Tá. Professora, só uma última coisa. Se a banca, porventura, vier perguntar se já tem alguns dados coletados, Você disse que sim. Você acha que eu deveria deixar alguma coisa pré-pronta? Porque eu podia mostrar, né? Eu tenho muita coisa tabelada. Se você estiver preparado, sim. Se houver perguntas nesse sentido, como você exemplificou agora, e você estiver preparado, pode. Eu não vi, né? Então fica por sua conta. Porque tudo que reclamar, tudo que assim, disserem, não, eu não considero como crítica, eu considero como uma grande ajuda, uma ajuda valiosa na construção do projeto e na dissertação propriamente dita. Então, ajustes são importantes e a qualificação tem esse objetivo, de fazer esses ajustes. Então, vamos aguardar essa avaliação da banca, né? E aí você, no final, quando tiver as sugestões, você agradece, é obrigada, professora, agradeço essa sugestão, acho que vai aprimorar mais ainda a metodologia, ou então vai aprimorar a introdução, vai aprimorar o projeto como um todo, agradeço, e sempre agradecer à banca, né? E aí eu não preciso dizer que você trate a banca, né, com toda o deferimento devido e digamos, o respeito, porque eu já conheço você o suficiente para saber que você é bastante educado e amável, então eu não preciso. Às vezes eu faço essa observação para alguns dos meus mestrandos, né? Porque às vezes a forma de você falar pode ser confundida com arrogância, né? E aí a gente previne esses dissabores assim, né? Às vezes os examinadores podem ter algum melindre e às vezes a pessoa vai questionar de uma forma muito confrontadora e isso pode parecer ao examinador, no caso nosso aqui da examinadora, que é um confronto, que então isso aí eu sei que nem preciso dizer a você, mas eu sempre lembro, né, aos mestrandos, tá bom? Tá bom, professor. Então, até segunda, às 16 horas, eu devo chegar lá por volta de 15h30. É naquela sala, né, que tem de telereunião, não é isso? Isso. Pronto. Então, estarei lá mais ou menos às 15h30. Aqui a minha ajudante de ordens, que é Cássia, vai me levar. Na verdade, ela é minha irmã, viu? E Mas como Cássia, ela é muito estudiosa e muito observadora. E ela faz as correções até em minhas apresentações. Então, às vezes, esses ensaios, eu já convidei para ela participar dos ensaios de outros mestrandos também. Mas eu gostei muito da sua apresentação, viu? Muito bem. E olha, na apresentação de ensaio de outros mestrandos, ela fez muitas observações para corrigir. E no seu caso, não. Não, é verdade. Pronto, então estará
estarei lá às 15h30, mais ou menos, tá bem? Tá bom, professora. Tá Boa bom. noite, boa Até noite. lá e boa noite, Hugo. Boa noite para vocês.